No livro que inspira a nova temporada de Reacher, o vilão inteiro nasce de uma foto ao lado de Osama Bin Laden. Na série, ninguém fala esse nome nenhuma vez sequer. E não foi esquecimento, foi uma decisão. A Amazon pegou o livro mais político do Jack Reacher e trocou tudo. Trocou o continente do vilão, trocou a nacionalidade dele e trocou até a guerra que gerou o crime inteiro da história. E quando você entender o que mudou e o porquê mudou, você vai assistir cada episódio dessa nova temporada de Reacher procurando esse detalhe escondido. A nova temporada de Reacher, ou seja, a quarta temporada, está adaptando o livro Gone Tomorrow de Lee Child. E hoje nós vamos comparar o livro com a história da série, ponto a ponto, porque essa mudança específica é a coisa mais interessante que já aconteceu na franquia desde que ela estreou. Então já sabe, né? Fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe. Reacher, um cara que não tem endereço físico, ou seja, ele não tem casa, ele não tem compromisso com nada, entra num vagão de metrô de madrugada lá na Filadélfia. E aí já vem o primeiro detalhe, no livro essa história se passa em Nova York, na série, na Filadélfia. Então você já pode esperar que não vai ser uma cópia perfeita do livro, e é até bom, porque se você quiser saber a história completinha, é só ler o livro, não precisava da série, concorda comigo? Enfim, dentro desse vagão do metrô, ele percebe que tem uma mulher ali sentada agindo de forma estranha, com uma mão dentro da bolsa, com aquele ar de quem vai fazer alguma coisa muito errada. Tipo aquela cena de filme clássico de suspense, onde você já sabe que a personagem vai fazer alguma coisa errada muito antes de qualquer personagem que está envolvido ali na história. E o Reacher faz então o que a gente pode esperar dele. Ele se aproxima, tenta conversar com ela, fala que é policial, e nesse momento em que ele tenta ajudar ela, ela tira a própria vida bem na frente do cara. Só que isso, se você não percebeu, não é o crime, é apenas o gatilho da história para começar toda a trama. E aí vem mais uma diferença entre o livro e a série. Por quê? Porque na série, essa mulher que tirou a própria vida se chama Anna Merrick e no livro ela se chama Susan Mark. Isso não foi uma decisão boba, um detalhe insignificante ali. A série quis trocar o nome de todos os personagens da família dela e guarda esse detalhe porque mais pra frente você vai entender o motivo. E enfim, depois desse caos todo dentro desse metrô, né, dentro desse vagão do metrô, o Reacher foi levado para depor pela polícia, né? Enfim, das 4 pessoas que estavam dentro desse vagão no metrô, a polícia conseguiu colher o depoimento de apenas 3 e aí soa o primeiro alarme. Uma dessas pessoas sumiu do relatório e ninguém explica por quê. E por um tempo, essa testemunha que sumiu do relatório da polícia não era mencionada. E esse é o tipo de fio que o Reacher vai puxando até desvendar toda essa operação. No dia seguinte, os federais aparecem e eles começam a conversar ali com o Reacher. Você pensa, pô, os federais ali estão querendo saber o que aconteceu com a mulher, né? Eles acham ali que o Reacher matou ela. Não, tudo isso é por causa de um pendrive que estava com ela. Só que esse pendrive tinha dados secretos do governo, tinha informações ali ultra secretas que nas mãos erradas poderiam causar o caos total. Ou dentro desse pendrive tinham informações que poderiam complicar alguém muito importante, né? E eu acredito nessa segunda opção. Tá, mas o que o Reacher tem a ver com isso? Os federais acreditam que o Reacher pegou o pendrive depois que a Anna faleceu ali e saiu quente, mas a verdade é que o Reacher não fazia ideia do que era esse pendrive, muito menos da existência dele. Só que levantar e ir embora pro Reacher não significa estar livre, né? Presta atenção numa coisa, esse pendrive é aquele item que todo mundo quer, mas ninguém sabe onde tá. É tipo aquela maleta do filme Pulp Fiction, lembra dele? Só que aqui cada pessoa que chega perto de descobrir um pouco mais sobre esse pendrive acaba entrando para listas de pessoas desaparecidas. No começo desse vídeo eu expliquei que o livro Gone Tomorrow e a série, né, essa nova temporada, apesar de ter sido baseada nesse livro, são coisas diferentes. E agora eu vou te explicar o porquê. Até porque para você entender por que as coisas são diferentes, você precisa entender que tipo de história essa nova temporada de Reacher tá tentando trazer. Tentando não, né? Eles estão querendo, eles estão trazendo pra gente aqui. E para isso a gente precisa entender todo esse ciclo, né? Nas temporadas anteriores, o Reacher sempre teve motivo pessoal. A primeira temporada ele queria vingar a morte do irmão, né? Na segunda temporada ele queria proteger a antiga unidade. Na terceira temporada ele tinha que encarar um fantasma, né, do próprio passado. Já que em Gone
Tomorrow é totalmente diferente, é uma história de cavaleiro errante que é clássica dos livros. O Reacher entra nessa por acaso, guiado só pela própria moral, sem ligação pessoal nenhuma com o caso. E isso muda tudo sobre como assistir essa temporada, porque sem o motor emocional do isso é pessoal, a série precisa que a conspiração em si carregue o peso da história sozinha. E é exatamente aqui que a decisão de reescrever o vilão vira o assunto mais importante da temporada inteira. No episódio 2 dessa quarta temporada, por exemplo, o Reacher acorda amarrado numa instalação clandestina ao lado de Jacob Merrick, né, o irmão da Anna Merrick, e também ao lado da Tamara Green, a detetive que investigava o caso. Todos eles foram sequestrados por gente que também quer esse pendrive. O Reacher se solta, nocauteia os agentes, arromba as grades com um macaco hidráulico e acaba libertando todo mundo. Sem um plano B, sem discurso, ele só resolve na força mesmo. E quando eles estão fugindo, eles acabam sendo resgatados por Russell Plum, um jornalista investigando a CIA, personagem que não existe no livro também, foi pura invenção dessa série. Já no episódio 3, que tá intitulado como Pequeno Passo, é aí que as coisas começam a complicar de vez. O Reacher tá escondido no loft, largado lá do Russell Plum, e aí uma segunda leva de homens armados acaba invadindo o lugar. E dessa vez é um grupo diferente daquele que já tinha sequestrado a equipe. Não é o pessoal da CIA comum, é gente nova, é gente mais violenta. E aí você vê o Reacher sem arma nenhuma, apenas com spray na mão, ferramentas e coisas que ele acha no meio do caminho, transforma aquele loft num grande palco de pancadaria, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente já é acostumado a ver nas temporadas anteriores. Enfim, depois que a equipe cacetou todos esses invasores ali, um deles sobreviveu. Tá, sobreviveu por tempo suficiente ali para largar uma nova pista para a equipe. Um pouco mais para frente a gente vê que a equipe composta por Jacob, a Tamara e o Plum acabam encontrando o carro perdido da Anna, né? E ele tá tudo destruído. E é aí que a trama para de ser sobre um pendrive perdido e vira sobre uma congressista com carreira inteira em jogo. A galera ali descobre que a Anna tinha um segredo muito além do que eles já sabiam, né? Porque ela aparentemente trabalhava apenas no RH da parte do governo, só que dentro desse carro eles descobrem um crachá, e esse crachá mostra que ela tinha um nível bem elevado dentro da organização governamental. Uma das coisas que eu mais gosto quando a gente fala das séries do Reacher é que, por exemplo, a série poderia ficar apenas em mulher morta, pendrive escondido ou pendrive roubado. Dentro desse pendrive tem ali uma informação ultra secreta que, se cair na mão de pessoas erradas, pode ser o fim de muita gente ali. A trama poderia ser só essa, mas não é. Dentro de tudo isso, Reacher descobre que tem um político envolvido, um político que está concorrendo à presidência. Esse político se chama Sampson. Ele vai para Washington atrás desse político. Mais do que isso, o grupo, né, o trio que sobra ali, descobre que o filho da Anna está correndo perigo porque ele não está indo aos treinos. Faltar nos treinos, quando vocês têm uma bolsa, significa que o seu futuro está em risco ali, pelo menos lá nos Estados Unidos. Então, eles também começam a investigar o sumiço do filho da Anna. Tem muita trama e subtrama dentro das temporadas de Reacher, e isso que deixa a série mais e mais rica. Aqui eu vou abrir mais um parêntese para mostrar mais uma diferença entre a série e o livro. Dentro do livro, esse congressista que o Reacher está indo atrás, né, o Sampson, se chama Samson ou Samson. E a relação desse Samson, né, o congressista, com o vilão da história é o detalhe que a série mais mexeu em relação aos livros. Basicamente, e é o que eu acho bem legal, o vilão da história foi reescrito do zero. Agora eu vou te contar uma coisa e eu quero que você guarde bastante esse fio, porque é a peça que vai explicar tudo o que vem depois dentro dessa temporada de Reacher. No livro, a mulher que se aproxima do Reacher não conta totalmente a verdade pra ele, e é aí que mora a reviravolta que muda tudo. Essa mulher se apresentou pro Reacher como Layla Hoff, viúva de um soviético, né, um soldado soviético chamado Grigory, que morreu lá no Afeganistão, depois de uma equipe americana comandada por esse Samson, né? Lembra do Samson que eu falei pra você? Ter deixado esse cara desarmado, né? Nessa guerra do Afeganistão. E bom, a mãe dela, né? A mãe da Layla, chamada Svetlana, viaja junto, quieta, parecendo só uma senhora enlutada atrás de justiça. O Reacher desconfia na hora, porque Layla é linda e afiada, já essa Svetlana é apagada, sem nenhum traço físico em comum com a filha. E olha, é exatamente esse tipo de detalhe pequeno que costuma ser a porta de entrada para a reviravolta grande nos livros de Lee Child. Fique esperto, porque a partir daqui nada é o que parece. E ele tá certo em desconfiar, as duas são células da Al-Qaeda disfarçadas de russas. Elas entram nos Estados Unidos com passaporte falso vindo do Tajiquistão, e a reviravolta final é a pior possível. Svetlana
não é vítima nenhuma. Foi ela quem torturou o soldado que supostamente veio vingar. E Layla não é filha dela. É aluna treinada para seguir exatamente o mesmo caminho. E isso é o que aconteceu no livro. Já na série, a Layla se aproxima do Richard, contando que o Samson, lembra lá a diferença, né? Samson e Samson. É o pai biológico dela e que ela precisa de um transplante de medula óssea que só ele pode dar. É uma mentira nova que não existe dentro do livro, mas ela é muito importante porque ela cria um vínculo emocional com o Richard, trazendo ele para o caso, puxando ele para o caso, na verdade. Até porque dessa vez o apelo é família e não justiça por alguém morto. E aí tem uma coisa que eu quero conversar com você que está aqui me assistindo. Eu te contei o que acontece no final do livro. E aí você pode pensar, pô, agora eu já sei o que acontece no final da nova temporada de Reacher. Eu não gostei desse final, não vou mais assistir. Calma. Não é por aí. Nas temporadas passadas nós também tivemos diferenças no que acontecia nos livros do que realmente acontecia dentro da série. Aqui em Gone Tomorrow, desde o começo a gente já vê que os caras fizeram muitas mudanças e mudanças significativas. Isso significa que o texto do livro não está sendo levado ao pé da letra, não está sendo um ritual sagrado ali. E isso separa uma adaptação preguiçosa de uma reescrita com intenção. E essa nova temporada está sendo legal por causa disso. Pô, se fosse, igual eu já falei, tá? Se fosse só ler o livro e já saber o que vai acontecer, seria chato. A gente só ia ler o livro ou entrava no Google e pedia um resumo do livro e pronto. Já sabemos o que vai acontecer. Só que não é bem assim. Bom, e agora eu quero que você se organize com calma aí, porque sozinho cada um desses nomes parece irrelevante, mas juntos eles contam uma história. Susan Mark virou Anna Merrick. O irmão dela, Jacob Mark, virou Jacob Merrick. O filho, que no livro se chama Peter Molina, virou Ben Merrick. A detetive Teresa virou Tamara Green. E o congressista John Sansom virou John Sampson. E aliás, fique esperto porque o episódio 7 já tem título anunciado. Vote em Sampson, o que já entrega que a carreira política dele vai virar o centro da reta final da temporada. E o que eu quero dizer é o seguinte, nomes de família trocados em bloco e nomes de investigadores trocados isolados normalmente não significa nada sozinho, tá? Mas tem um nome que não é só cosmético. É o mais importante de todos. No livro, a vilã se chama Svetlana Hoff, mascarada de russa, mas na origem real, uma combatente afegã ligada à Al-Qaeda. Na série, ela virou a Misha Hoff, e tanto ela quanto Layla agora são da Indonésia. Presta atenção nisso aqui, você não troca a nacionalidade inteira da dupla de vilãs por acidente. Trocar sobrenome é estética, já trocar a nacionalidade inteira é reescrever a história. E aqui vem um detalhe que quase ninguém tá comentando. Tanto a Layla quanto a Misha não são personagens da Indonésia interpretada por qualquer atriz, não. Quem interpreta essa Layla é uma cantora chamada Agnes Mo, uma cantora internacionalmente conhecida, mas muito famosa dentro da Indonésia. Ela que é uma artista desde criança e com um nome estourado desde 2014. E o mais legal é que ela tá fazendo a estreia dela em uma série de língua inglesa, exatamente em Reacher. E quem interpreta a Misha também é uma cantora da Indonésia, essa se chama Anggun, e ela tem a sua carreira desde os anos 2000. Se você se lembrar, no começo do vídeo eu falei pra você que a mudança da nacionalidade ou a mudança dos personagens não era uma coisinha boba feita só pra série. Essa mudança foi totalmente casada. Por quê? Porque a Amazon resolveu trazer estrelas da Indonésia pra interpretarem vilãs da Indonésia. Cara, só elas poderiam interpretar esse papel. Claro, qualquer um ali poderia interpretar, mas uma pessoa da Indonésia interpretando uma pessoa da Indonésia é muito melhor do que eu, brasileiro, interpretando uma pessoa da Indonésia. Você não concorda comigo? E esse é um detalhe que passa batido por muita gente, mas você agora tá sabendo. E por falar em troca, a série trocou o motivo de guerra do vilão e até agora ninguém explicou por quê. Claro, a série acabou de chegar, né? Talvez mais pra frente o povo explique melhor, só que até o momento ninguém explicou por quê. Mas que troca é essa? Bom, no livro publicado em 2009, a trama se passa numa paranoia pós-guerra, né? Pós-guerra não, pós 11 de setembro, você lembra do 11 de setembro? Nessa trama, o congressista é chantageado porque os caras encontraram uma foto dele posando ao lado, né, do Osama Bin Laden numa missão no Afeganistão no ano de 1983. E aí você pode imaginar, teve todo aquele escândalo do 11 de setembro envolvendo o Osama Bin Laden. Aí vem um congressista querendo se candidatar a presidente. Os caras vão lá e acham uma foto do maluco ali posando ao lado do Osama Bin Laden. Pô, você acha que o cara vai ganhar como presidente?
Não vai. E aí tudo começa, toda a trama vai se desenrolando. Já na série, não tem nada disso. Na série, o Samson está sendo chantageado porque ele, dentro da Delta Force, foi quem treinou um general lá da Indonésia que cometeu crime de guerra contra a própria população no ano de 1998. E lembra que eu te falei que nas temporadas passadas também tivemos diferenças entre o que acontecia na série e o que acontecia no livro, só que as reviravoltas eram bem semelhantes? Aqui está acontecendo a mesma coisa. Lembra que eu falei para você aqui agora? O Samson lá no livro está sendo chantageado porque ele apareceu numa foto ali posando ao lado de Osama Bin Laden. Aqui na série, o Samson está sendo chantageado porque ele treinou um general lá da Indonésia que cometeu crime de guerra. A motivação é diferente, mas o acontecimento é bem parecido. Você não concorda? E realmente mudou não foi só a geografia. O motivo do livro carrega o peso específico do imaginário pós 11 de setembro, né? A associação direta entre o terrorismo, o Afeganistão e Bin Laden, que definiu 2 décadas de cultura americana. A série tira esse peso de cima do enredo inteiro e troca por um ângulo completamente diferente: abuso de poder militar americano numa operação encoberta, sem qualquer ligação com o terrorismo islâmico. Não é confirmação oficial da produção, mas o padrão de mudança, personagem por personagem, aponta exatamente nessa direção que eu já te falei, já te expliquei. E vale lembrar, o showrunner Nick Santora segue no comando, o próprio Lee Child acompanha de perto a produção, e o Alan Ritchson, como já te contei lá atrás, assumiu pessoalmente a coreografia das lutas desde a 3ª temporada. Isso tudo para deixar um pouco mais parecido com a brutalidade dos livros, tá? Ou seja, essa reescrita não é descuido do roteirista novo, é decisão consciente de quem conhece o material original de cor. E se você parar para pensar no tamanho da mudança, até que faz sentido. Reescrever o motivo do vilão também obriga a reescrever o motivo de cada personagem que orbita ao redor dele. Então, quase nada dessa temporada pode ser tratado como uma adaptação literal, mesmo quando a cena parece igual ao livro. E aí você pode até fazer a pergunta, né? Por que Richard tirou então o Bin Laden da história que realmente gira em torno dele? E a resposta é porque a série não está apenas adaptando um livro, ela está decidindo que história de guerra ela quer contar. A gente viu ali que a Susan virou Ana, o Samson virou Samson, Svetlana virou a Misha e o Afeganistão de 2009 virou a Indonésia de 2026. E não porque o enredo pedia, mas porque o mundo mudou, o que a gente aceita ver na tela. Richard continua sendo o cavaleiro errante que se mete em briga alheia só porque não sabe fazer diferente, só que dessa vez o inimigo que ele vai encontrar não é o mesmo do livro, é uma versão reescrita para caber num 2026 que não é mais 2009. Mas eu quero saber uma coisa de você, o que você tá achando da série do Richard, da nova temporada, da 4ª temporada de Richard? Deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo aqui for bem no YouTube, se vocês gostarem, se vocês deixarem o like, eu vou fazer aqui a cobertura semanal de Richard, porque realmente é uma série que eu particularmente gosto bastante. Mas eu gostar e vocês gostarem são coisas totalmente diferentes, até porque eu faço vídeo pra você. Então, se você deixar o like, se você comentar que quer mais vídeos sobre o Richard, eu vou trazer aqui no canal. Por isso que é importante você estar inscrito e ativar o sino da notificação para ficar por dentro de tudo o que acontece dentro da cultura geek. E se aparecer o botão hypar, clica bastante nele, porque vai estar ajudando bastante o YouTube a entregar mais e mais esse vídeo aqui. E eu vou ficando por aqui, mas vejo você no meu próximo vídeo.